Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional aqui do Sapiência, e estou de volta com uma nova websérie super especial aqui para o nosso canal, a websérie Diplomacia Sem Segredos. Como vocês sabem, abril é o mês em que a gente celebra o nascimento do Barão do Rio Branco, o patrono, da diplomacia brasileira, e não haveria ocasião mais simbólica, mais especial, para reforçar os pilares que sustentam essa carreira que vocês perseguem. Nós continuamos recebendo muitas perguntas básicas e essenciais sobre o CACD e a profissão de diplomata, e por isso, nessa websérie, nós reunimos as dúvidas mais frequentes e também as curiosidades mais recorrentemente enviadas por vocês em todas as nossas redes. O objetivo é simples, pessoal. A gente quer oferecer clareza e também algum direcionamento para quem está dando os primeiros passinhos nesse caminho e também aprofundar os temas que intrigam até os candidatos mais experientes. A cada episódio, a gente conversa sobre pontos fundamentais da carreira diplomática, sempre, como você já sabe, com informações diretas, organizadas e, claro, confiáveis. E já deixo aqui o convite para você. Ao final dessa série, você também poderá enviar a sua pergunta. Assim, quem sabe você não aparece aqui nos nossos próximos vídeos, né? A ideia é fazer algo bem participativo. Bom, dito isso, a gente está pronto para começar essa jornada. Então, a gente vai responder a pergunta que está lá, na origem de praticamente todo o processo de preparação. Talvez uma das mais feitas aqui para nós. Afinal de contas, o que é preciso fazer para se tornar um diplomata no Brasil? Será que é necessário ter feito faculdade no exterior? Será que precisa falar 5 idiomas fluentemente? Tem algum tipo de privilégio de origem, sobrenome conhecido? E, a resposta, ela certamente vai te surpreender e vai mostrar que você está muito mais perto desse sonho do que talvez você imagine. Vamos juntos? Bom, vamos lá então. Para ser diplomata, o primeiro passo, como não poderia deixar de ser, é você se inscrever para o concurso de admissão à carreira de diplomata. É daí que vem a sigla famosa CACD. Essa é a porta de entrada, pessoal, para quem quer representar o Brasil no cenário internacional. Feito isso, o segundo passo, naturalmente, é você ser aprovado nessa seleção, que, como todo mundo já conhece, exige um preparo consistente e também uma certa abordagem estratégica. Além da preparação no concurso, também existe, e é aí que vocês precisam se manter atentos, uma série de requisitos formais que também têm que ser atendidos. Vamos, então, falar um pouquinho sobre eles. Para você ser diplomata no Brasil, você precisa ser brasileiro nato e estar em pleno gozo dos direitos políticos aqui no nosso país. Você, caso seja candidato do sexo masculino, deve estar em dia com as obrigações militares, assim como todos os candidatos também devem estar regulares, comprovar regularidade com a justiça eleitoral. Você deve reunir uma série de documentos que são ali pré-requisitos, então elas têm que estar em ordem, quando a gente fala de CACD, essa documentação, sobretudo visando o momento da posse. E um ponto essencial, o concurso prevê que é fundamental que o candidato tenha o diploma de nível superior. Para tomar posse no cargo, pessoal, você precisa, uma vez aprovado, apresentar um diploma devidamente registrado em instituição reconhecida pelo MEC. A boa notícia é que não existe, diferente do que alguns pensam, uma área específica de formação que seja determinada. Isso significa que, para ser diplomata, vale qualquer curso de ensino superior, de medicina a jornalismo, de relações internacionais a educação física. E isso também, vale dizer, inclui o tecnólogo, desde que o diploma seja válido e seja reconhecido pelo MEC. Bom, e claro, como a gente também não pode deixar de lembrar, é preciso ter no mínimo 18 anos de idade. E todas essas informações você encontra no edital do concurso, que é publicado todos os anos e que precisa ser lido com muito cuidado, porque é ali que você encontra todas as informações sobre o conteúdo que cai na prova, as condições de aprovação, as datas dos exames em si, os prazos e etc. Bom,
Só que eu já respondi sobre a idade mínima, desmenti o pensamento comum de que você tem que ser formado em direito, em relações internacionais para ser diplomata, e que, claro, o CACD é um concurso público de ampla concorrência aberto a todos os cidadãos brasileiros natos e que essa condição de ser brasileiro nato e não naturalizado consta na nossa Constituição Federal. Aliás, ela estabelece que o cargo de diplomata é privativo de brasileiro nato, pessoal. Isso, se vocês procurarem, está lá nos termos do artigo 12, no parágrafo 3º, o inciso de número 6. E ali também consta, né, que não é exigida experiência profissional anterior, nem fluência em idiomas estrangeiros no momento da inscrição. Agora, muita calma nessa hora. As línguas estrangeiras, elas aparecem sim, inglês, francês e espanhol, e elas são cobradas no concurso, mas o que avalia o concurso é a competência linguística do candidato, independentemente da formação acadêmica ou da trajetória pessoal. Então, você vai precisar saber essas línguas, mas isso em matéria de conseguir se aprovar no concurso. Eu sei que muitas pessoas repetem e pensam que você já tem que ser fluente, que se você não souber todas as línguas, você não vai ser aprovado, mas não é bem assim. Quando a gente olha, né, para os que foram aprovados ao longo dos anos, principalmente a partir dos guias de estudos, a gente percebe que grande parte deles não tinha fluência alguma em outra língua que não o inglês, e que essa preparação foi adquirida, foi fundamental no decorrer do processo como um estudo guiado, direcionado para o CACD. De qualquer forma, o que está presente aqui, né, nesse pano de fundo, é que a preparação faz diferença. Quem estuda com estratégia, consistência, profundidade, tem chances reais de aprovação. E é mais comum do que vocês podem imaginar que candidatos mais jovens muitas vezes estejam prestando o concurso, inclusive como uma forma estratégica de se familiarizar com o processo. Nós, inclusive, aqui no Sapiência, incentivamos muito isso. Fazer a prova como treineiro é uma excelente estratégia para conhecer melhor a estrutura do exame, da avaliação, entender as suas próprias reações, inclusive sob pressão, né? Mapear pontos de melhoria, se autoconhecer mais profundamente. E nesse processo é importante lembrar, ainda que você tenha um desempenho excelente, supondo que você arrase ali como treineiro, não é possível tomar posse se você não tiver no mínimo 18 anos de idade completos. Lembra que a idade é um requisito do nosso edital. Bom, além disso, além dos critérios formais e da aprovação no concurso, existem algumas outras exigências importantes que eu já fui mencionando aqui, mas que é sempre bom sublinhar e deixar bem marcado. Para ser diplomata, gente, o candidato, além de fazer o concurso, de ser aprovado, de ter toda a documentação em dia, ele precisa comprovar a aptidão física e mental que sejam compatíveis com as atividades previstas para o cargo, e isso vai ser verificado por meios de exames pré-admissionais ali, né, no ato da posse, e mesmo depois de reunir toda a documentação, cumprir os requisitos, ser aprovado nas etapas do concurso, o ingresso efetivo na carreira se dá somente depois que você, já aprovado no concurso, então, se submete à formação no chamado Instituto Rio Branco, que é a nossa tradicional academia diplomática, uma das melhores, das mais prestigiadas do mundo. E esse período é fundamental. Basicamente, depois de ser aprovado na prova, né, e de tomar posse, você já integra oficialmente o quadro do Serviço Exterior Brasileiro, você já é considerado um diplomata, mas você ainda está em processo de formação. E é durante o período de estadia ali no Instituto Rio Branco que você desenvolve habilidades práticas, aprofunda conteúdos essenciais e também passa por uma espécie de grande nivelamento que é conduzido por diplomatas experientes e também por outros profissionais convidados pelo próprio Instituto para prover essa formação. É importante dizer, pessoal, já que a gente mencionou aqui o Instituto Rio Branco, o processo seletivo, e aí eu vou aproveitar para responder outra dúvida que é bastante comum.
que é o seguinte: o processo seletivo é por indicação, o concurso acontece todos os anos, como é que é esse movimento, né? E é bom dizer nesse sentido que o concurso, como a gente já mencionou aqui, é um dos mais estáveis aqui no Brasil. Ou seja, é um dos concursos mais regularmente realizados no nosso país. Não tem nada de QI, de peixada, né? Como muitas pessoas erroneamente falam. Com certeza você já passou sobre isso, já escutou essa história, mas é sempre importante desmistificar essas fake news, né? O CACD, ele acontece anualmente desde 1946 e ele teve apenas uma exceção de realização em todo esse período, que foi, claro, como muitos devem saber, justamente no ano de 2020, quando, por ocasião da pandemia de Covid-19, o concurso precisou, como vários outros, ser suspenso emergencialmente, né? Uma questão de saúde pública. Mas depois disso, como todo mundo também sabe, ele já aconteceu normalmente, foi retomado seguindo esse padrão histórico e tudo indica que nós seguiremos, né, tendo esse concurso pelos próximos anos, como sempre foi desde 1946. Então, um dos concursos mais consistentes, né? Portanto, dá para se programar, dá para se planejar levando isso em consideração. Bom, já vou aproveitar e emendar aqui uma outra pergunta relacionada que aparece com frequência. No quesito idade, né? Sempre aparece essa história da idade, a idade é sempre um tabu para algumas pessoas. Afinal, tem idade máxima para tentar ingressar e fazer parte do Itamaraty? Muita gente que já passou dos 30, às vezes já passou dos 40, fica com essa coisa, né, de que o fator tempo pode ser um peso, pode ser alguma coisa que atrapalhe essa decisão de prestar o concurso, sabendo que é um concurso concorrido e desafiador. Mas olha, gente, a boa notícia é que não existe limite de idade para ingressar na carreira diplomática. A única exigência, conforme a legislação determina, é que o candidato tenha, no mínimo, 18 anos de idade, como eu já mencionei aqui. Quanto à idade máxima, não há nenhum teto para inscrição no CACD. O que tem, na verdade, é um limite de aposentadoria compulsória, que hoje no Brasil está fixado em 75 anos. O que significa que mesmo que você entre mais tarde, ainda tem tempo de sobra para você contribuir, viver a carreira e crescer nesse processo também. Agora, falando em crescer na carreira, é importante dizer que crescer na carreira, como em toda carreira, tem as suas regras, né? E essas regras são bastante específicas. São, aliás, algo importante para você conhecer se você quer ser diplomata. Ela está regulada por uma lei, que é a Lei 11.440 de 2006, que diz, por exemplo, que diplomatas que atingirem 58 anos no cargo de conselheiro ou 60 anos como ministro de segunda classe, eles serão movidos para o quadro especial do exterior e isso, portanto, impede que eles avancem aos cargos mais altos, né? Então, é importante ter isso em mente. Agora, veja, isso não impede o exercício pleno da função diplomática. Muito pelo contrário, ainda é possível desempenhar um papel relevante na representação do Brasil por muitos anos. Então, não se deixe impedir caso o fator idade seja algo relevante para você. Aliás, se o seu objetivo não é necessariamente alcançar o topo da carreira, mas sim atuar como um diplomata, representar o país, trabalhar com política externa, direitos humanos, cooperação internacional, você ainda pode ter um caminho inteiro pela frente, seja aos 30, 35, 40 anos de idade. Inclusive, veja só, os próprios guias de estudo de candidatos aprovados anteriormente mostram que há uma ampla faixa etária entre os diplomatas em formação, bastante disperso, né? A gente tem muitas representações aí etárias nessas turmas. E é comum, viu, pessoal, ver aprovados entre 25 e 35 anos, mas também é muito comum ver quem tenha sido aprovado depois dos 40. E isso mostra que o CACD não é uma corrida contra o tempo, ele é, na verdade, o processo de formação
que para cada pessoa acontece em um determinado ritmo. E como a gente sabe, cada trajetória é única, né? E se a sua decisão pela diplomacia, então, ela é um fruto de uma escolha consciente, madura, bem pensada, então não tem problema, você está no caminho certo, independente da sua idade. E deixa eu aproveitar e responder uma pergunta que aparece bastante por aqui, especialmente entre os candidatos que moram fora do Brasil ou que têm uma história de vida, digamos, mais internacional. É aquele clássico, né? Tenho dupla nacionalidade, eu posso me inscrever no CACD? E a resposta é sim, você pode, desde que uma dessas nacionalidades seja a de brasileiro, né? Lembra que você tem que ser um brasileiro nato como pré-requisito para esse concurso. E isso porque a carreira de diplomata, ela é exclusiva para brasileiros natos, como eu falei, lembrando, né, que lá atrás, no primeiro bloco dessa websérie, eu mencionava que nós temos lá um trechinho da nossa Constituição Federal estabelecendo isso como uma regra de partida. Então, não importa se você tem outras nacionalidades, desde que você seja brasileiro nato, que essas outras nacionalidades não incidam sobre esse quesito, tá tudo bem. E aí, vale fazer um parêntese aqui para explicar direitinho quem é considerado um brasileiro nato pela Constituição, né? Já que eu citei tanto aqui a Constituição e você pode estar em dúvida em relação a essa denominação em particular. Então, vamos lá. Primeiro, são brasileiros natos, diz o texto da lei, os nascidos no território nacional, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço de um governo estrangeiro, né? Então, filhos de diplomatas estrangeiros, né, tem que ter uma atenção particular. Também são brasileiros natos os nascidos no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que um deles esteja a serviço do governo brasileiro, e ainda os nascidos no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou tenham residido, né, venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira após a maioridade. É exatamente o que está escrito na nossa Constituição, né? Você pode conferir a qualquer momento. Portanto, pessoal, se você tem dupla cidadania, mas ainda assim atende a algum desses critérios, pode ficar tranquilo que você está sim apto a prestar o CACD. E aí, vem sempre a dúvida emendada nessa pergunta, que é a história do cônjuge, né? Se eu tenho um cônjuge estrangeiro, isso é um problema? Eu posso participar do CACD? Posso me tornar um diplomata mesmo assim? Muita gente se faz essa pergunta e a gente, portanto, traz aqui alguns esclarecimentos importantes nesse quesito em particular. Segundo Itamaraty, o candidato que tem um cônjuge estrangeiro ou que é casado com uma pessoa empregada em governo estrangeiro ou que não receba pensão ou comissão, ele será inscrito no concurso condicionalmente. Então, é importante aqui abrir esse parênteses. A aprovação, caso ela seja feita, ela apenas será válida se obtiver uma autorização do Ministério de Relações Exteriores, que vai ali requerer especificamente algumas avaliações nos termos do que essa legislação específica prevê. Então, pessoal, nesse caso o candidato, né, nessas condições, seja aprovado, ele vai ser informado antes da sua posse sobre os procedimentos necessários para a obtenção dessa autorização específica e vai ter que cumprir com esses ritos. Isso vale também, gente, para quem é casado com pessoa estrangeira com separação judicial que ainda não tenha transitado em julgado. Vocês estão vendo que a gente está profundo aqui hoje, hein? Estamos entrando até no juridiquês. E estou dizendo isso porque é importante ter em vista, até porque quem está prestando um concurso tão difícil tem que se programar, que se esse é o seu caso, vai haver um passo adicional para quem está nessa situação. Então, saiba disso se você tem um cônjuge nessas condições. Bom, outra pergunta que surge sempre, especialmente entre aqueles que não moram no Distrito Federal ou têm dificuldade de deslocamento, considerando que a gente vive num país de dimensões continentais, é a seguinte pergunta: as provas do CACD são aplicadas só em Brasília? A gente sabe que o Ministério fica lá, né? O Itamaraty fica em Brasília. E a resposta é fácil, viu, gente? A resposta para essa é não. Não tem problema se você não está em Brasília ou não tem como se deslocar até Brasília. Na primeira fase do CACD, as provas são aplicadas em todas as capitais dos 26 estados brasileiros, além, claramente, do Distrito Federal.
Ou seja, é possível prestar a primeira etapa do concurso na sua capital, o que facilita bastante, a gente sabe, a logística para os candidatos que estão espalhados aí pelo país todo. Aliás, cada vez um Instituto Rio Branco mais representativo, com gente de mais regiões. Já na segunda fase, as provas elas continuam sendo realizadas nas capitais, então onde houver candidatos aprovados na fase anterior, na primeira fase, o que significa que se houver gente suficiente na cidade, a prova continua sendo aplicada ali mesmo, né? Então economizando aí esses recursos logísticos de deslocamento. Agora, gente, vale lembrar que alguns procedimentos específicos da seleção, como, por exemplo, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declaram com deficiência, ou a heteroidentificação complementar dos candidatos negros, essas todas acontecem exclusivamente em Brasília. Então, tenha isso aí em vista. Mas, no geral, o Itamaraty tem buscado democratizar, como eu disse, o acesso ao concurso, e o modelo atual reflete bastante esse esforço, né? Os resultados, inclusive, mostram isso. E isso, evidentemente, amplia as possibilidades de participação, fortalece a ideia de que a diplomacia é, sim, uma carreira de interesse nacional e que, evidentemente, precisa ser acessível para pessoas em todas as partes do nosso Brasil, que é um Brasil, como eu disse, sabidamente muito grande e diverso. Bom, nesse mesmo espírito de democratizar o acesso, vale destacar uma outra informação essencial, especialmente para quem é afrodescendente e sonha em ingressar na diplomacia. Existe apoio e isso é crescente no Itamaraty. Desde 2002, o Instituto Rio Branco, em parceria com o CNPq, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, também a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Fundação Cultural Palmares, tem mantido o programa chamado Programa de Ação Afirmativa. E existe, inclusive, um prêmio, que é o Prêmio de Vocação para a Diplomacia. Esse programa, ele concede bolsas-prêmio a candidatos afrodescendentes por meio de um processo seletivo que ajuda a custear toda a preparação para o concurso. Então, se você se enquadra nesse grupo, busque saber sobre isso. É um programa super interessante. Além disso, gente, desde 2011, o próprio edital do CACD prevê a reserva de um percentual de vagas da primeira fase para candidatos que se autodeclarem afrodescendentes. Ou seja, existem caminhos reais, estruturados, institucionais para promover diversidade no que tange ao serviço exterior brasileiro. Bom, e agora sim, depois de tudo que a gente conversou nesse episódio, a gente espera que você saiba responder com clareza a uma pergunta que parece simples, mas que, olha, tem muito significado. Afinal de contas, o que é um diplomata? Pode parecer simples, né? Pode parecer assim trivial, mas tem um monte de gente que está prestando concurso e que ainda tem aí uma visão turva sobre isso. Se é o seu caso, fica aí que eu vou te ajudar. Um diplomata é o servidor público brasileiro, você pode aprender e agora você responde assim, tá? Um diplomata é o servidor público brasileiro que representa o nosso país no cenário internacional. E o que é que ele faz? Ele defende os interesses do Brasil em organismos multilaterais, ele negocia acordos, ele acompanha questões estratégicas da política externa e ele também cuida da vida dos brasileiros que estejam, por alguma razão, vivendo fora do nosso território nacional. Os diplomatas, gente, eles são aqueles que atuam com elementos técnicos, éticos, que têm uma visão histórica e que principalmente precisam agir com responsabilidade. Afinal de contas, eles não estão falando por si, eles estão falando por uma nação. E é por isso até que quando a gente pensa, né, em ser diplomata, a gente tem que ter presente que ao seguir essa carreira, você está assumindo um compromisso com o Brasil, com a visão de futuro do nosso país e, claro, também com o papel do Brasil no contexto mais amplo do mundo. É um compromisso com o diálogo, com a paz, com os direitos humanos e, claro, com a construção de futuro. Se esse é o seu sonho, que bom que você está aqui. Eu fico muito feliz de ajudar a esclarecer essas dúvidas. Esse é só o primeiro episódio de uma série de vários outros que vêm pela frente e a gente vai continuar respondendo
todas as perguntas que vocês nos fazem por aqui. Então, não deixem de continuar escrevendo para a gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa websérie, esse primeiro episódio. Estamos aqui na Diplomacia Sem Segredos para tirar as tuas dúvidas e nós estamos apenas começando. Ainda tem muitas perguntas, como eu disse, que a gente vai responder, todas que temos coletado com bastante carinho a partir das dúvidas mais frequentes que a gente recebe nas nossas redes. E claro, se você tem alguma dúvida que por alguma razão não foi respondida, envia para a gente. A gente está construindo essa websérie em parceria com vocês, ela é com vocês e para vocês, e a proposta, como já deve ter ficado claro, é simples, né? Vídeos objetivos, com conteúdo de qualidade, aprofundados e especialmente pensados para quem está chegando agora e quer dar os primeiros passos com mais clareza, mais segurança, com informação de procedência e de qualidade. Eu espero que com essa websérie a gente possa te ajudar a amansar, acalmar um pouco suas dúvidas, esclarecer melhor os caminhos e, quem sabe, acender de vez essa vocação. O Brasil precisa de bons diplomatas, essa que é uma das nossas carreiras mais importantes e mais valorizadas no mundo, né? Então, antes de encerrar, eu vou deixar um convite importante. Eu vou pedir para você baixar gratuitamente um outro material que a gente fez para vocês, o nosso Manual do Futuro Diplomata. Eu vou dizer, olha, é um guia completo, direto ao ponto, com tudo que você precisa saber e também aprofundado, igual essa conversa que a gente está tendo aqui, que conta um pouco sobre a carreira e sobre o concurso. O link para esse material está na descrição e eu quero que vocês confiram lá a complementação do que a gente está falando aqui. Eu vou pedir também para você acompanhar o Sapiência em todas as redes e também já deixar aí na sua agenda o lembrete para você encontrar com a gente no nosso próximo episódio. Eu me despeço de vocês, até muito em breve, bons estudos e nós seguimos juntos nessa nossa jornada. Tchau, tchau, gente!